Olá, meus caros amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, do horário em que você está assistindo este vídeo. Aqui nós vamos tratar do conceito de funcionário público para efeitos penais que está previsto no artigo 327 do Código Penal. Já de plano, a gente começa falando que o conceito de funcionário público do artigo 327 do Código Penal, ele é um conceito, ele traz uma noção bem mais ampla de funcionário público do que aquela para efeitos de direito administrativo. Profissionais que são funcionários públicos para efeitos penais, nem sempre o serão para fins de direito administrativo. O conceito aqui no âmbito penal, ele é substancialmente maior, mais amplificado do que o conceito de funcionário público para fins administrativos. A rigor, para fins penais, qualquer profissional que exerça cargo, emprego ou função pública de forma permanente ou de forma transitória, de forma temporária, e com ou sem remuneração, ainda assim será para fins penais, poderá ser para fins penais funcionário público, E enquanto no conceito administrativo, na noção administrativa, esse conceito ele é bem mais restrito. Essa é uma primeira observação. A segunda observação preliminar que eu também gostaria de fazer diz respeito à amplitude de aplicação do artigo 327 do Código Penal, no sentido de que a noção de funcionário público, como diz o próprio artigo 327, é para fins penais, significando então que não se aplica esse conceito de funcionário público do artigo 327 apenas para o capítulo 1 do título 11 do Código Penal, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, os chamados crimes próprios de funcionário público. Não é apenas para esta finalidade. O conceito ele se aplica para todo e qualquer efeito que nós tenhamos que ter da expressão da expressão funcionário público no âmbito penal, seja, por exemplo, como uma causa de majoração de pena, ou de equiparação, ou de qualificação de pena, quando aparecer na lei penal a palavra ou a expressão funcionário público, é no artigo 327, meus caros, que nós temos então que buscar o conceito, buscar a noção. Então, a extensão da aplicabilidade do artigo 327 não vai ficar restrita ao capítulo em que ele se encontra, que é o capítulo 1 do título 11. Ela vai ser utilizada, aquela conceituação, para toda a situação que demande nós conhecermos o conceito de funcionário público no âmbito do direito penal, quando isso se fizer necessário. Então, o artigo 327, no caput, ele está assim escrito para entendermos. O delineamento textual é o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais, como eu diria, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, e esse embora transitoriamente ou sem remuneração quer dizer de forma permanente ou transitória, sendo pago ou não sendo pago para isso, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, o que vem a ser, primeiramente, cargo público? Cargo público é todo posto de trabalho junto à administração pública que deve ser acessado ou por concurso público ou pela via eleitoral. Quando ele é acessado pela via eleitoral, ele acaba levando o codinome de cargo eletivo, Ele é chamado de cargo eletivo, mas é cargo. É todo posto de trabalho cargo. É todo posto de trabalho que deva ser acessado
ou através de concurso público ou através da via eleitoral. Emprego público, que é o segundo termo utilizado no 327, cargo, emprego ou função, emprego público é todo posto de trabalho cujo regime jurídico é o regime jurídico de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É como se fosse um empregado da iniciativa privada apenas prestando seus serviços para a administração pública. Então, a contratação, quando ela se dá pelo regime jurídico de CLT, a esta contratação, a este posto de trabalho, nós chamamos de emprego público. E função pública acaba sendo um termo residual. Toda atividade desenvolvida por alguém que não seja acessível por concurso ou por eleição, que, portanto, não seja cargo, ou que não tenha vinculação através da CLT, que, portanto, não seja emprego. Então, tudo que não for cargo ou não for emprego, mas é uma atividade ligada, exercida junto à administração pública, nas suas mais diversas vertentes, nós temos isso como função pública. Tá? Então, pode ser qualquer coisa que se preste em termos de serviço à administração pública que não tenha sido alcançado através de um concurso público, através da via eleitoral, ou que não configure um emprego por não se tratar de algo cujo vínculo se estabeleça pela via seletista. Função pública, então, é um termo mais genérico para abranger qualquer outro tipo de atividade que não se encontre no conceito de cargo ou no conceito de emprego público. Quem são, então, dentro dessa amplitude que nos permite o artigo 327 do Código Penal, quem são, a rigor, funcionários públicos para efeitos penais? Assim, eu fiz aqui uma breve classificação, levando em conta justamente esse trinômio, né? Cargo, emprego ou função, para tentar, se eu não conseguir, quem sabe, esgotar todas as possibilidades, com alguns exemplos aqui, abranger a maioria delas. Então, quem é que exerce cargo público, primeiramente? Quem exerce cargo público? Eu dividi em 3 categorias. O funcionário, que eu costumo chamar de funcionário público orgânico, o funcionário público estatutário e o detentor de cargo eletivo. Funcionário público orgânico, nós podemos entender como tal os membros da magistratura, né, os magistrados, juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores. Então, os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores da República, procuradores do trabalho, procuradores militares, enfim, os membros do Ministério Público e ainda os defensores públicos. Por que eles são funcionários públicos que eu reputo, que eu utilizo a terminologia funcionários públicos orgânicos? Porque eles são regidos nas suas atividades por leis orgânicas de cada qual das instituições. Os magistrados são regidos pela lei orgânica da magistratura, os membros do Ministério Público são regidos pela lei orgânica do Ministério Público e os membros da Defensoria, os defensores públicos, são regidos pela lei orgânica da Defensoria Pública. Então, são funcionários públicos orgânicos, porque cada qual destas instituições tem lei orgânica própria. O funcionário público estatutário é aquele que exerce as suas funções regidos pelo Estatuto do Funcionário Público. Cada nível administrativo terá um estatuto próprio. Então, nós temos o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
e às vezes, não são todos, mas a grande maioria dos municípios vai ter também o Estatuto dos Funcionários Públicos do município. Então ele tem um regime jurídico estatutário, porque ele é regido pelo Estatuto do Funcionário Público de cada qual dos níveis administrativos. Também existe o Estatuto do Funcionário Público do Distrito Federal. E ainda nós vamos ter também o detentor de cargo eletivo, aquele que acessa o cargo pela via eleitoral. Quais são os cargos no Brasil que são acessados pela via eleitoral? No âmbito da União Federal, nós temos presidente e vice-presidente da República, no Poder Executivo, e senadores e deputados federais no âmbito do Poder Legislativo. No nível administrativo estadual, nós vamos ter o governador e o vice-governador do estado e os deputados estaduais, governador e vice-governador no executivo e deputados estaduais no legislativo. E no âmbito municipal, nós vamos ter no executivo o prefeito e o vice-prefeito, no legislativo os vereadores, né? E ainda no âmbito municipal, nós vamos ter também os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares também são detentores de cargo eletivo. A via pela qual o conselheiro tutelar acessa o seu cargo é pela via eleitoral. Então, todos estes cargos mencionados no âmbito da União dos Estados e do município são cargos eletivos. Então, cargos nós vamos ter, pela via do conceito cargo, nós vamos ter funcionário orgânico, magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos, funcionários estatutários, todos os funcionários concursados e que adquirem, depois de um certo tempo, depois de 3 anos de exercício, estabilidade, e o detentor de cargo eletivo, todos esses agora há pouco mencionados. Emprego público, nós temos todos os servidores que têm vinculação com a administração pública, como eu disse, através das normas da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E aí, função pública, pela via da função, né? Eu categorizo aqui o funcionário que pode ser um funcionário eventual, que eu costumo chamar de funcionário eventual, porque ele está ali durante um certo momento. Como é o caso, por exemplo, do jurado, do mesário nas eleições, do escrutinador nas eleições, ou quando alguém é designado para uma atividade, para uma atividade específica a título ad hoc, né, para aquele ato. Então essas pessoas, elas exercem uma função pública e elas são funcionárias eventuais, que estão ali naquele momento, naquele ato, esgotado aquele ato, esgotado aquele júri, por exemplo, o jurado ele é dispensado e não é mais funcionário público. Ou ainda, o que eu costumo chamar também de funcionário a título precário, que pode ser o estagiário, que pode ser um voluntário que cumpra ali uma função precária. Por quê? Porque não tem maiores garantias, não tem maiores prerrogativas no exercício da sua função. Estão ali mais aprendendo ou colaborando espontaneamente, de alguma forma, com a administração. Então, essas funções, eu diria que são funcionários, são funções públicas, porque não se encaixam no conceito de cargo ou de emprego, e que são eventualmente, né, exercidas ou precariamente exercidas. Depois, no parágrafo 1º do artigo 327, o conceito de funcionário público engloba também, para efeitos penais, o funcionário de entidade paraestatal. E aí, a questão ela não é tão pacífica assim, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca do que seja ou quem seja esse funcionário de entidade paraestatal. Há uma primeira corrente, poderíamos dizer assim, dividir em 3 correntes de pensamento. Uma primeira corrente que trata da ideia de que seria apenas os funcionários de autarquias. Tá? Uma segunda que
que vai falar que podem ser funcionários de autarquias, de empresas públicas, de fundações públicas e de sociedades de economia mista. E ainda uma terceira corrente que vai acrescentar, vai falar em fundações públicas, pessoas jurídicas privadas que exercem alguma função típica de Estado, né, como por exemplo aquelas de caráter assistencial, uma APAE, hospitais filantrópicos ou algum curso profissionalizante, como são, por exemplo, as entidades do Sistema S. Todos os funcionários dessas entidades, então, estariam abrangidos no conceito de funcionário público, de autarquias, de fundação pública e de pessoas privadas que exercem alguma atividade típica da administração pública. Então o conceito vai se ampliando. Particularmente, assim, do meu ponto de vista, eu entendo como funcionário de entidade paraestatal os funcionários de autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. A mim parece que é mais nesse sentido o delineamento do legislador. Por quê? Porque depois ele vai falar em empresa prestadora de serviço contratada para a consecução de atividades de fins públicos e empresas conveniadas com o poder público, onde poderia, talvez daí sim, entrar essas outras atividades relacionadas à função típica do Estado, mas que não são propriamente pessoas jurídicas ligadas à administração pública descentralizada. Então vamos lá. Então, recapitulando aqui, quem são funcionários de entidades paraestatais, essas três correntes. Acredito eu que haja até uma prevalência da segunda corrente, que fala de autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Também, além então das entidades, dos funcionários de entidades paraestatais, os funcionários de empresa prestadora de serviço contratada para a consecução de fins públicos, isso ainda no parágrafo 1º do artigo 327. Que empresa é essa? É a que presta serviço através de contrato para a administração pública com a finalidade de atendimento a interesse público. Por exemplo, uma empresa de vigilância de prédios públicos, uma empresa de limpeza de prédios públicos, mas aí uma particularidade que eu faço questão de assinalar. Pensamos que se trata, nesse caso, de uma vinculação à ideia de funcionário público apenas quando o objeto do crime, sobretudo quando houver alguma conotação patrimonial no crime, como por exemplo um peculato, quando o objeto do crime for o alvo da prática criminosa, então deve ser algo que a empresa obteve ou que ela detém de alguma maneira, alguma posse desse bem, mas que o bem pertença à administração pública e não à própria empresa. Né? Então, se, por exemplo, um funcionário da limpeza ele se apropria de uma vassoura que a empresa comprou para fazer o trabalho em um prédio público, esse crime não é um crime de peculato, esse crime é um crime de apropriação indébita dessa vassoura, né? Comum, porque a vítima não é a administração pública, a vítima é a empresa, né? Agora, se esse funcionário público que faz a limpeza num determinado ambiente, ele se apropria por conta do acesso que ele teve àquela sala de um grampeador, aí nós já vamos estar falando de um grampeador comprado pela administração pública, aí nós vamos estar falando sim do crime de peculato. Por quê? Porque aquele grampeador não pertencia à empresa prestadora de serviços, e sim à administração pública, e o funcionário dessa empresa prestadora de serviço teve acesso àquele ambiente justamente por conta da sua função. Me parece que é nesse sentido a ideia de englobar o funcionário, o empregado desta empresa contratada para a consecução de fins públicos no conceito de funcionário público, proteger aquele bem que pertence à administração pública ou mesmo que seja privado, mas que ele tenha acesso
àquele bem por conta da sua função exercida. E ainda o funcionário de empresa conveniada com o poder público. Tem a que celebra algum convênio com a administração pública para o préstimo de algum tipo de serviço de interesse mútuo, de interesse tanto da empresa quanto do poder público. Como, por exemplo, hospitais, algumas entidades asilares, algumas entidades de acolhimento que são conveniadas com o poder público, e aqui a mesma coisa. Se o crime tiver alguma conotação de ordem patrimonial, então que o patrimônio alvo desse crime seja um patrimônio de caráter público e não o patrimônio privado especificamente da empresa, que nada tem a ver com o convênio celebrado com a administração. Então, meus caros, recapitulando, só para a gente deixar isso bem claro, quem é funcionário público para efeitos penais? Quem exerce cargo, emprego ou função pública, naqueles conceitos já falados, pode ser de maneira permanente ou transitória, e pode ser com ou sem remuneração. Os funcionários sem remuneração, eu gosto sempre de falar, são funcionários que a gente chama de a título honorífico, que eles, a rigor, a essência da ideia contida por trás deles é o fato de constituir uma honraria exercer aquele tipo de função, como é o caso, por exemplo, do jurado, que é uma função a título honorífico, ela não é remunerada. Depois, os funcionários públicos para fins penais, então, entram em todas aquelas categorias que nós falamos, recapitulando: quem exerce cargo, funcionário orgânico, funcionário estatutário ou detentor de cargo eletivo; emprego, aquela pessoa que tem um vínculo através da CLT; e o funcionário, quem exerce uma função que pode ser em caráter eventual, que pode ser em caráter precário, inclusive. Também o funcionário de entidade paraestatal, imaginando-se que se compreenda de forma majoritária como entidade paraestatal as autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas e as sociedades de economia mista. O funcionário de empresa prestadora de serviço contratada para a consecução de fins públicos, como um vigilante, como um funcionário da limpeza. E o funcionário de empresas conveniadas com o poder público, que celebra um convênio com o poder público para atender interesse mútuo, por exemplo, ser um hospital, podendo ser um asilo, podendo ser uma entidade de acolhimento, mas sempre nesses casos, tanto da empresa contratada quanto da entidade conveniada, em relação a bens que envolvam exatamente o objeto do contrato, o objeto do convênio. Certo, meus caros? Este, então, o conceito extremamente amplo de funcionário público para fins penais, bem mais amplo do que o conceito de direito administrativo, e esse conceito de funcionários públicos para fins penais, como eu disse antes, aplicando-se sempre que houver necessidade de nós termos exatamente a definição de funcionário público para alguma finalidade no âmbito do direito penal como um todo, não restrita apenas ao capítulo 1 do título 11 do artigo 13 do Código Penal, no qual o artigo 327 se insere. Então o conceito é para todos os efeitos penais e não apenas para fins de crimes de funcionário público contra a administração. É isso, meus caros. Um abraço e até o próximo vídeo.